Bom dia a todas as pessoas, sejam muito bem-vindas à abertura da nossa jornada pedagógica da Rede Estadual da Bahia 2025, cujo tema é Educação Sustentável, Inovadora e que cuida das aprendizagens dos nossos estudantes. Eu estarei me apresentando, sou Camila Amorim, professora de matemática desta rede, estou como diretora de formação e experimentação educacional no Instituto Anísio Teixeira. Gostaria também, nesse momento, de fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelo longo, preto, olhos castanhos, e estou vestida com um vestido laranja. Esse é um momento muito especial para nós, em que nos reunimos para refletir, planejar e fortalecer as nossas práticas para o ano letivo que está próximo de se iniciar. A educação pública, ela é a porta que se abre para um futuro melhor. A esperança que nasce em cada estudante e a ponte que conecta o sonho à realidade. Ela transforma não apenas os indivíduos, mas as famílias, a comunidade e as gerações inteiras. É dentro da escola pública que os estudantes descobrem o seu potencial. Educação é poder de mudar destinos, de vencer desafios, de provar que nenhuma barreira é maior do que a vontade de crescer. Quando investimos na educação pública, investimos na construção de um país mais justo, mais equânime e humano. Que sigamos acreditando que cada estudante das nossas escolas hoje será o agente de mudança do amanhã da nossa sociedade. E acreditando no poder de transformação da escola pública, que eu gostaria neste momento de convidar a nossa secretária de Educação do Estado da Bahia, professora Rovina Brito, que tem desempenhado um papel fundamental na melhoria da educação e na implementação de políticas públicas. Seja muito bem-vinda, secretária. Oi, Camila. Tudo bem? Bom dia Ailton, que está acompanhando a gente, mas olha com quem eu estou aqui, com o nosso governador Jerônimo, que fez questão de participar dessa live com a gente, a live de abertura da nossa jornada. Nós começamos ontem, dia 3, num primeiro momento de encontros nas nossas unidades escolares, de compartilhamento de experiências, e agora a gente aqui nesse momento tão especial, para a gente poder dar um pontapé inicial do nosso ano letivo. Dia 10 começa o nosso ano letivo, mas hoje a gente já se encontra para olhar para os dados de 2024, olhar tudo que a gente vivenciou em 2024 na nossa rede, que foi com muita intensidade, com muito desejo de entregar para os estudantes da Bahia a educação que a gente acredita, a educação que a gente quer para as nossas vidas, a gente está entregando para os estudantes da Bahia, e agora a gente senta para planejar 2025. E, óbvio, olhando para os dados de aprendizagem de 2024, olhando para os resultados que a gente já colhe do IDEB, que vem numa crescente, uma série consecutiva, 3 séries consecutivas que a Bahia cresce, olhando para o que a gente vem investindo na infraestrutura física, porque a infraestrutura física também é um investimento direto na qualidade da educação da Bahia. A revolução que a gente está fazendo na infraestrutura física é para dar conta de um projeto com intencionalidade, um projeto pedagógico, que a educação seja a ferramenta de transformação da vida dos estudantes. E olha como é incrível, além de infraestrutura física, porque não é só prédio, vocês sabem disso, eu falo isso o tempo inteiro, a gente está falando de salas climatizadas, de teatro, de restaurante para garantir segurança alimentar, mas a gente também está falando de investimento nas pessoas, e o governador Jerônimo autorizou, e a gente já fez todos os trâmites, 9 mil profissionais para começar o ano letivo de 2025 na rede estadual, e isso é para a gente ter segurança para o ano letivo de 2025, olhando para tudo que a gente já conquistou agora e que a gente vai avançar muito mais. E a gente aqui muito feliz, eu especialmente muito feliz, professora dessa rede, com um tema incrível da redação, que é educação, olhar para a sustentabilidade, olhar para a inovação, num momento tão oportuno de fazer esse debate, mas com um foco dedicado para as aprendizagens dos nossos estudantes, porque não faz sentido uma educação que não olhe para a diversidade do estudante, para o contexto dos estudantes da Bahia, e essa jornada pedagógica ela é muito especial. Nós estamos acompanhando nos municípios as jornadas com as redes municipais, porque a gente precisa fortalecer o regime de colaboração, andar Estado e município juntos, porque a gente sabe que os estudantes passam o maior tempo
da vida deles na rede municipal, depois eles chegam na rede estadual, mas a gente precisa caminhar juntos, porque senão a gente não vai conseguir avançar na garantia do direito da aprendizagem do estudante. Queria de pronto já agradecer a Ailton Krenak, que foi um cuidadoso com o nosso convite, aceitou falar com os professores da educação da Bahia, com os coordenadores pedagógicos e as coordenadoras que estão aí, gestores e diretores de NTE, e agora eu estou aqui compartilhando com o governador Jerônimo como é bom o professor governador sabe da importância da jornada pedagógica, do pontapé do ano letivo, poder participar da jornada com a gente para reafirmar o compromisso do governador Jerônimo e do governo do estado com a garantia do direito a aprender, do direito à educação. Muito obrigada, governador. É bom dividir com o senhor essa abertura da jornada pedagógica da rede estadual da Bahia. E agora temos a honra de contar com a presença do nosso excelentíssimo senhor governador Jerônimo Rodrigues, que privilégio o nosso de ter um governador professor, que esteve à frente da Secretaria de Educação, que conhece e que cuida de perto da educação do nosso estado. Muito obrigado por estar aqui conosco, governador. Bom dia, deixa eu dar um abraço aqui para simbolizar a alegria minha. Bom dia, secretária Rovena, bom dia, Camila. Bom dia a cada professor, professora, coordenador e coordenadora pedagógica, gestores. Se estiver conectado aí alguma cozinheira, algum cozinheiro, algum porteiro, a equipe toda nossa da escola, todinha. Abraçar aqui em nome de vocês, aos estudantes, aos seus familiares, e abraçar aqui de forma muito especial aos núcleos territoriais de educação. Quero compartilhar desse momento. Estamos fechando o ano, começando o outro. Encerramos o ano com aquele encontro maravilhoso na Fonte Nova, um encontro de muita luz, de esporte, cultura, alegria. Aqui foi uma grande celebração. Fechamos o ano bem. Como se não bastasse, os números da participação dos estudantes nas provas do Enem, e depois o resultado das redações, independente de ser 300, 400, 1.000, 900, não interessa. O que interessa é que a gente envolveu a rede, os estudantes participaram, e nós estamos, como fala o Lula, estamos em momento de colheita. E esta data de hoje é uma data muito importante para a gente, muito. Eu estou muito feliz, além dessas agendas vitoriosas, eu quero dizer que a semana pedagógica ela não está começando hoje, porque eu sei que muita gente já vem trabalhando, preparando esse momento de hoje até sexta-feira. Mas eu quero também compartilhar a alegria, eu estou dizendo aonde eu vou, a alegria de que aqui na Bahia as escolas foram abertas durante as férias. Eu ouvi um depoimento muito rico, muito bonito, que eu guardo no meu coração, de uma estudante, de uma jovem nossa da rede, no Severino Vieira, aqui quando nós abrimos as férias, aquele período de férias na escola, que ela chegou a dizer que, agradecendo a gente da rede, aos professores, à secretária, a todos nós, pelo fato de termos durante as férias as escolas abertas, porque ali tinha comida na mesa, porque ali tinha uma biblioteca para ler um livro, ali tinha uma horta para ser cuidada, ou uma quadra para se divertir, uma capoeira para ser jogada, ali tinha laboratórios, quem gosta, ou de poesia. Então foi até o dia 30 de dezembro que eu celebrei com vocês, vendo ali uma atitude de quem a gente está pagando aquela mensagem do passado que para a escola era castigo, agora é prazer. Ir para a escola nas férias é alegria, se encontrar com os colegas, olhar os amigos, os amores. Eu estou muito feliz e agora estou muito disposto. Eu quero inclusive agradecer aqui, abraçar aos secretários municipais, ao nome da Undime, a UNCME, todas as pessoas que estão nesse momento compartilhando conosco o momento da rede municipal, está também abrindo a jornada pedagógica, ou alguns, inclusive, já começaram as aulas ontem, e alguns na semana que vem junto com a gente, mas é dia de compartilhar dessa alegria, de termos uma jornada pedagógica que entende o sustentável como sendo a aprendizagem. Se a gente aprende a cuidar do outro, a cuidar da escola, a cuidar da família, isso é o conceito máximo de sustentabilidade. Naturalmente, cuidar do nosso presente,
e do nosso futuro. Quero agradecer, Rovena, a você, a toda a equipe da Secretaria de Educação, agradecer a cada superintendente, a dirigente, mandar aqui uma mensagem especial no coração do professor Ezequiel, que ontem perdeu seu pai, mas já seguiu para lá para visitar. Então, a todos vocês, boa jornada pedagógica. Aproveitem bastante o nosso colaborador de hoje, esse parente meu, Ailton Krenak. Muito obrigado, Ailton. As portas da Bahia estão sempre abertas para sua mensagem, para sua visita. Entre nessa rede como sendo a rede sua. E hoje é muito especial. Nós começamos a jornada pedagógica. Semana que vem eu estarei em algum canto da Bahia, numa escola ao lado de Rovena, para dar início ao ano letivo nosso, 2025. Será um ano muito especial. É um ano de avaliação, de prova SAEB, de prova SAB, e nós estamos rente nessa. Viva a nossa rede estadual, viva toda a coordenação pedagógica das escolas da gente. Já, além de coordenação pedagógica, nutricionistas, assistente social, todo mundo num grande mutirão para cuidar da nossa rede. Forte abraço, obrigado Camila, obrigado Rovena. Ailton, boa palestra, boa aula para a gente, boa aula inaugural. Fique com Deus e os encantados. Obrigada, senhor governador. Agradecemos imensamente a presença da nossa secretária, a presença do excelentíssimo governador, com essa mensagem do cuidado, da importância de cuidar dos nossos estudantes, das aprendizagens deles, mas também de cuidar dos nossos educadores, de cuidar da nossa rede, de cuidar da educação do estado da Bahia. Essa é a missão da nossa Secretaria de Educação. Dando continuidade à nossa live, nós temos a honra de receber um dos grandes pensadores contemporâneos, Ailton Krenak, para uma discussão que é inspiradora. Ailton é uma liderança indígena, ambientalista, escritor de uma das vozes mais potentes na defesa de um outro modo de estar no mundo. Krenak nos provoca a repensar a nossa relação com a natureza, com o conhecimento e com o próprio futuro. Em seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele nos lembra: a Terra não nos pertence, nós pertencemos a ela. Essa reflexão dialoga diretamente com o compromisso que temos como educadores. A escola não pode estar desconectada do mundo. Quando planejamos um novo ano letivo, estamos, na verdade, desenhando possibilidades de futuro para os nossos estudantes. Como construir aprendizagens que não estejam dentro de 4 paredes da sala de aula, mas que ampliem a consciência sobre a vida, sobre o planeta e sobre a coletividade. A jornada pedagógica é um espaço de planejamento, mas também de reflexão sobre o sentido da educação que queremos oferecer. E isso passa por entender que inovação não é apenas tecnologia, é também resgatar e valorizar saberes ancestrais, é reinventar a forma como ensinamos e como aprendemos, é olhar para o mundo com olhos atentos, como nos lembra Krenak. O conhecimento não está numa única prateleira, numa única biblioteca, numa única universidade. Os desafios que temos para este ano, portanto, é pensar em uma escola mais viva, que dialogue com os territórios, que reconheça a diversidade dos nossos estudantes e que construa caminhos educativos mais sustentáveis e mais humanos. E para nos ajudar a aprofundar nessa reflexão, eu tenho o prazer de convidar a Ailton Krenak para compartilhar conosco as suas ideias sobre sustentabilidade, inovação e aprendizagens. Seja muito bem-vindo, Krenak, a palavra é sua. Bom dia, Camila. Bom dia, governador. Bom dia, Camila. Bom dia, secretária Rovena. Que acolhida mais gentil que vocês estão me proporcionando. Eu quero saudar a toda a comunidade que está reunida hoje na abertura dessa jornada pedagógica, que me dá a oportunidade de um contato mais próximo com a comunidade escolar e vai, nesse ano de 2025, dar consequência a esse compromisso do governo do Estado da Bahia, da Secretaria de Educação, de todos os profissionais dedicados a levar a educação para as nossas casas, para as nossas comunidades, saudar os municípios e, junto com o Estado,
tem a tarefa de cumprir essa missão institucional, mas também uma missão constitucional, né? O nosso país, o Brasil, ele tem ainda uma diferença que nos singulariza, que é o de ter na nossa Constituição a obrigação do Estado em promover o bem-estar e a educação para todas as nossas infâncias. E isso é uma conquista da cidadania que nós devemos saudar, que nós devemos perseverar para que ela seja guardada como um valor próprio da formação do povo brasileiro. Pensar em povo brasileiro implica, obviamente, em pensar na nossa ancestralidade, na pluralidade, na diversidade que constitui essa formação. Nós temos o povo da diáspora africana, nós temos as comunidades negras no nosso país que reclamam ainda por reconhecimento e por maior retribuição do nosso país às suas incontáveis contribuições à formação mesmo do povo brasileiro. Eu não me esqueço de Darcy Ribeiro, quando ele evoca a nossa diversidade étnica, cultural, dizendo que os povos indígenas e os povos de matriz africana deram a estrutura para que a nossa formação como país pudesse ser instituída. Então, vamos lembrar disso, lembrar quem nós somos, dessa nossa diversidade étnica e fazer valer esse legado para que as novas gerações se reconheçam também dentro da pluralidade. Saúdo a todos os profissionais da educação. Quero agradecer ao governador pela gentileza de estar me saudando, inclusive estendendo um tratamento afetuoso, me tratando como um parente. Eu estou aqui na região do Rio Doce, em Minas Gerais, do povo Krenak. E eu sei que o governador tem enfrentado as dificuldades históricas de engajar também as comunidades rurais, os quilombos, os territórios indígenas, no campo da atenção à educação escolar, à formação das pessoas para que eles possam dar conta dos desafios que o cotidiano e que as mudanças que acontecem globalmente e que incidem sobre a nossa vida no cotidiano exigem. Como nós vamos lidar com essas novidades que a cada dia vem dar na nossa praia? Acrescentando cada vez mais desafios a pensar a nossa própria sociabilidade, as nossas relações, as relações dessa diversidade, dessa pluralidade, porque se ela implica diferença, ela implica também conflitos, né? Conflitos de várias ordens. Eu fico imaginando, em algumas regiões aí, nos municípios na Bahia, assim como aqui em Minas Gerais, as carências que as nossas comunidades vivem, não só com relação à educação, mas com relação à saúde, às condições em que somos socorridos diante das situações de crise e de calamidade. Nós estamos vivendo imerso globalmente nas crises climáticas, né? Vivemos os eventos climáticos com uma crescente ocorrência, seja no sudeste do país ou na Amazônia, onde as pessoas que têm a sua base da vida propiciada
pelo território, pela terra, pelos rios, estão se surpreendendo com rios importantes secando, se surpreendendo com períodos de grande chuva, de muita chuva, desabrigando gente, desestruturando a base de muitas comunidades e que demanda a capacidade do Estado, da sociedade, em responder a essas dificuldades. Por isso que é importante a gente ter o olhar do Estado, no caso, já foi explicitado aqui pela nossa secretária Rowena e pelo governador, os investimentos que foram feitos pensando na infraestrutura, pensando nas condições de atendimento a necessidades que criam a base para que o trabalho da educação possa, ao menos, contar com as condições locais para que ela se dê com alguma oportunidade, com alguma chance de sucesso. Eu sei que as pessoas imaginam o desafio da educação para além das fronteiras dos municípios e do Estado. A educação, ela não está mais acontecendo somente na sala de aula, no ambiente que nós entendemos que é o endereço escolar. A educação está atravessada por redes de contato e de contágio que nós experimentamos toda hora através das diferentes mídias que nos afetam, que nos alcançam. Uma das discussões que tem ocorrido, e o próprio presidente da República já teria tomado decisão no sentido de restringir o uso dos celulares em sala de aula, exatamente pensando numa interferência indesejada que as novas tecnologias têm causado à experiência da formação escolar, à experiência da educação em sala de aula. E a gente podia refletir sobre isso. Quando nós pensamos em inovação, em tecnologia, quando nós reclamamos a possibilidade de atuar fazendo escolhas sustentáveis naquele campo que nós agimos, que atuamos, seja na educação, seja na produção de alimento, na produção de materiais, nós estamos sempre namorando ou flertando com a ideia da sustentabilidade como se ela fosse uma escolha espontânea, como se a gente pudesse fazer a escolha pela sustentabilidade, como nós poderíamos fazer a escolha, por exemplo, por sermos corretos, sermos sinceros naquilo que nós estamos nos propondo. É como se fosse uma escolha moral. A sustentabilidade não é uma escolha moral. A sustentabilidade é um desafio que diz respeito à economia, à realidade do mundo do trabalho que nós estamos imersos e ao modo de produção que nós estamos dependente. Se nós estamos encaixados no modo de produção, gente, que produz desigualdade, vai ser um desafio inimaginável produzir algo que feche a conta no sentido da sustentabilidade. O que é fechar a conta no sentido da sustentabilidade? Num dos meus textos, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, esse primeiro livro meu que ganhou muita visibilidade, eu digo que a sustentabilidade é um mito corporativo. Quando eu digo que a sustentabilidade é um mito corporativo, algumas pessoas podem achar que eu só estou criando uma frase de efeito. Mas o que eu quero explicar é que o conceito da sustentabilidade ele está relacionado com
uma ideia sobre um sistema fechado. Dentro de um sistema fechado, é possível uma experiência resultar numa equação que constitui o ciclo inteiro e reproduz esse mesmo ciclo sem exaurir a fonte que mantém esse sistema funcionando. Sustentabilidade é alguma coisa de um circuito fechado. Como nós estamos no campo da educação, no circuito aberto, as nossas crianças e os estudantes e esse público que nós atendemos com o serviço da educação está em contato com o mundo, nós não estamos num sistema fechado, certo? Nós estamos num sistema aberto. As influências que a nossa experiência de sala de aula, de laboratório, de biblioteca, do espaço que nós confinamos para a educação, onde essa experiência acontece, ela está atravessada pelo modo de vida, pela realidade doméstica, pelo cotidiano desses estudantes e pela realidade da família desses jovens, né? Não é possível imaginar que a gente vai lidar com uma abstração de um jovem que está em sala de aula e que não está lembrando que em casa a mãe dele é a mantenedora da família, que não tem uma estrutura que pode permitir a ele alguma manobra além daquela que a sua vida familiar proporciona. Esse jovem que está em sala de aula e que se sente corresponsável pela manutenção da sua família, ele não está integralmente voltado àquela experiência da sala de aula. Exigir que ele esteja focado todo o tempo nessa experiência oferecida pela educação é demais, né? Eu fiz referência ao uso do celular em sala de aula. A gente precisa pensar como apoiar essa geração que se tornou dependente desses aparatos tecnológicos e que, ao serem privados deles, eles podem se sentir sem contato com o mundo onde eles vivem a sua realidade cotidiana. Nós ouvimos na fala da secretária Roena e do governador Jerônimo que essa rede de escolas cuidada pelo Estado e que procura oferecer as condições materiais para que o aluno seja recepcionado de uma maneira cidadã, é muito importante. Foi também ressaltado que não é só a base material da educação que deve nos chamar a atenção e nos fazer pensar na educação como a experiência de convivência e de construção de cidadania. Inovação é o resultado interno a essa experiência educativa ou educadora, né? Eu tenho um interesse natural por todas as experiências que se dão nesse campo entre a vida doméstica, a vida familiar e o endereço da escola. Entre esse endereço da escola e a vida familiar, gente, tem um caminho que todos vocês que estão me acompanhando nessa conversa sabem que ele é cheio de imprevistos que esses estudantes, que esses alunos vão ter que enfrentar no cotidiano. Como nós recebemos essa comunidade escolar do portão da escola para dentro?
do portão da escola para dentro. Como os nossos orientadores, cuidadores, né, dessa experiência, seja os orientadores, os orientadores pedagógicos, seja os coordenadores de grupos em cada uma dessas comunidades escolares, que mediação que nós temos entre a atividade da sala de aula e a chegada desses nossos alunos ao espaço em que se dá essa experiência educativa. Quais as camadas de relação que nós conseguimos produzir, que atenção que nós conseguimos oferecer para esse menino ou menina que sai de casa e que vai ser recebido no endereço escolar. Não é só o transporte, né, claro. A gente sabe que muitos deles não têm sequer o apoio no transporte do seu endereço até o endereço escolar. Eu estou ressaltando as dificuldades que nós temos que lidar e que administrar antes da gente pensar no que nós podemos oferecer no espaço educativo, nesse lugar que nós vamos chamar de escola, para milhares de jovens, né? E que bom que nós podemos estar sabendo dos relatos de experiências que põem a educação escolar na Bahia num lugar de destaque no nosso país. Em algumas regiões do nosso país, a gente sabe que a atenção do Estado com a educação ainda nos deixa muito a desejar, né? Eu tive a oportunidade de saber um pouco mais sobre como a educação no campo, a educação que é estendida à rede de escolas indígenas, quilombolas e de comunidades rurais, como tem se dado aí na Bahia. E eu quero saudar aos nossos parentes que se esforçaram, que demandaram ao governo do Estado mais compromisso com a educação e que tiveram uma resposta capaz de engajar muitos professores indígenas, muitos profissionais indígenas na educação, permitindo a gente considerar que tem um campo da educação escolar na Bahia, que é quilombola, indígena, educação no campo, educação rural, e que distinguir a demanda dessas comunidades é reconhecer um direito. É reconhecer o direito à diversidade, à pluralidade, e é reforçar a luta dessas comunidades por seus modos de vida, por seus territórios. Fazer uma fala com essa responsabilidade que me implica, pensar na educação num estado tão importante como a Bahia, tão grande, estendido por seus municípios, num número impressionante, que chega a quase 800 municípios, além da capital e dos estados, onde cidades de grande porte têm que gerir uma rede escolar complexa, implica num sentido de muita responsabilidade me comunicar com os senhores, com as senhoras, com vocês, com a meninada, com a rapaziada, com as autoridades que fazem a administração escolar. Imagina a disposição afetiva que eu tenho que mobilizar para me pôr num diálogo desse com todos vocês. Eu sinto, ao mesmo tempo, um privilégio e um reconhecimento à minha presença cidadã
em diferentes contextos da nossa vida brasileira, mas eu também sei das minhas limitações para estar aqui explanando sobre a experiência da educação aí na Bahia, no nosso país. Por mais que eu valorize esse tema, eu não sou um especialista no campo da educação. Tive a oportunidade de atuar na minha própria comunidade, pensando a educação escolar indígena. Sei os desafios que é manter essa escola viva e tenho o sincero desejo de que cada um de vocês que tem que sair da sua casa na condição de educando, mas também na condição de aprendiz, que vocês possam abrir-se para uma perspectiva positiva diante de um mundo em transformação. Vamos imaginar que a década de 80, alguém podia pensar uma escola como aquela que Darcy Ribeiro projetou junto com Brizola para o Rio de Janeiro, de tempo integral, o CIEPS, onde um projeto político pensava uma sociedade também em transformação, uma crescente demanda para o Estado assumir essa responsabilidade de investir na educação. Se a Bahia quer promover essa escola de tempo integral, ela vai estar seguindo um desafio enorme, que é o de disputar o tempo desse alunado com a demanda que a sociedade aqui fora lança sobre o nosso cotidiano. Milhares de famílias precisam da cooperação desses jovens que estão indo à escola na manutenção das condições de sobrevivência dentro da própria família. Se a escola vai oferecer a esses jovens uma jornada que começa às 8 horas da manhã e que termina às 18 horas, a gente deve pensar também algum tipo de apoio para que as suas famílias tenham condição de liberar esses jovens para que eles possam se dedicar à educação. A escola, como um espaço de prazer, como foi mencionado na abertura pela secretária Rowena e pelo governador, ela só vai se constituir nesse espaço quando as pessoas tiverem também a opção de estar em casa, né? Quando a escola é o lugar que vai atender às necessidades dos estudantes, que a sua família não pode oferecer, essa escola é muito bem-vinda, mas ela ainda não é o espaço que vai produzir essa atração, esse interesse dos jovens para estarem presentes nesse endereço escolar. Os professores reclamam muito também por valorização da carreira de professor, valorização da sua presença dentro da comunidade escolar. Então, nós temos demandas que são plurais, dos professores e dos alunos. Seria muito importante que a gente considerasse como integrar famílias e escola na experiência da educação. Com todas as dificuldades que as famílias brasileiras têm passado, nós sabemos que a educação deixou de ser a primeira preocupação das famílias. A primeira preocupação da maioria das famílias
é a sobrevivência no cotidiano. É o trabalho, é a segurança, a saúde. Vamos considerar que a educação nessa lista, ela fica mediada por outras prioridades. São poucas as famílias que conseguem dedicar algum tempo à educação dos filhos. Um grande número das famílias, nós sabemos, elas são famílias com dificuldades de manter-se. Dar um tempo dessa vida doméstica para o diálogo com os filhos e com a experiência que essas crianças estão tendo na escola, já é pedir muito dessas famílias, né? Por isso que eu acredito que se a gente pode imaginar uma oferta de um espaço acolhedor para os estudantes, nós deveríamos também conhecer as condições em que as famílias dos estudantes conseguem manter-se. E se nós temos como apoiar que as famílias possam acompanhar a experiência da educação. Eu tenho dificuldade de acreditar numa educação que não acontece envolvendo a família. Talvez pelo fato de que, pensando a educação escolar indígena, ela só pode acontecer no contexto da comunidade. Na cidade, nas áreas urbanas, nós sabemos que a configuração da comunidade é outra. Ela não tem essa disposição do convívio das pessoas todo dia, com essa folga para acompanhar a rotina dos filhos, a rotina dos mais velhos. Como conciliar um projeto pedagógico que não engaja a comunidade escolar e a comunidade de vida dos estudantes? Talvez esse tenha sido o desafio que os CIEPs, na experiência curta que tiveram lá no Rio, tenha produzido. Se essa experiência pode ser revisitada, se ela pode ajudar a gente a corrigir rumos, quem sabe, também na Bahia, a gente possa estender o cuidado com o aluno em sala de aula e com a casa desse aluno, com a família desse aluno. Nós precisamos conhecer a realidade dos estudantes, para além dos limites do espaço escolar. Eu tenho feito muita comunicação nos últimos anos sobre educação. Eu tenho falado da importância de avançarmos para modos de convívio e para instituição de comunidades de aprendizagem, tomando como referência a ideia do José Pacheco, da Escola da Ponte, pensando comunidades de aprendizagem que transpõem o muro da escola, que deixa de considerar a escola como um endereço e passa a considerar essa experiência como plural que integra os diferentes lugares de trânsito desse sujeito que está em aprendizagem, mas também está ensinando, e que dá a oportunidade àquele sujeito social que ocupa o lugar de educador, que ele seja também alguém que está o tempo inteiro aprendendo, que ele está ensinando ou ensina aprendendo,
aprender ensinando, ensinar aprendendo, em que a gente possa finalmente alcançar esse balanço entre aquilo que eu penso que sei e aquilo que eu posso aprender. Tem muito debate sobre essa ideia da educação. Nenhuma delas é definitiva. Ter um encontro com educadores. Sabia que eu estou falando com uma audiência de quase 1000 pessoas que dedicam o seu cotidiano ao chão da escola. É um privilégio muito grande. Eu quero agradecer a todos vocês por dedicar algum tempo seu e prestigiar essa minha comunicação. Eu sei que foi anunciado como uma aula magna, mas de certo o que eu estou fazendo é uma palestra bem genérica sobre a experiência da educação, buscando honrar esse convite da Secretaria de Educação e da rede de escolas municipais e escolas estaduais na Bahia, mas principalmente pensando no professor, pensando nesse cidadão, nessa cidadã, nesse homem, nessa mulher que sai de casa e vai cuidar do filho dos outros. Numa comunidade, tomando como referência uma comunidade indígena, o meu querido parente José Tupinambá, ele sabe do que eu estou falando. Saúdo ele, que foi ele que me pescou para essa conversa. A casa do menino que vai para a escola é a escola. O lugar dessa experiência é a comunidade. Mas quando a gente pensa numa escola urbana, a distância entre a casa desse menino e a sala de aula é muito, muito grande. São coisas como essa que eu fico pensando na minha conversa com os educadores. Educadores e educandos. O espaço do cotidiano na escola ele é feito de muitas mãos, de muito trabalho. Tem muita gente, né, que produz esse ambiente. O pessoal da cantina, o pessoal da faxina, o segurança. São tantas mãos, são tantas pessoas que se envolvem num cotidiano para produzir um dia escolar. Então a gente tem que honrar o trabalho dessas pessoas todas, para além de ficar imaginando recursos pedagógicos e outras possíveis ferramentas, a gente precisa pensar nessa comunidade humana que se relaciona, essa comunidade de educandos e educadores e as suas paixões, suas necessidades, seus sonhos. A gente podia considerar que a educação ela só pode ser próspera se ela estiver próximo de algum sonho, se ela estiver próximo do sonho de quem dedica a sua infância ao aprendizado e de quem dedica a sua experiência a transmitir esse conhecimento para as novas gerações.
Nós vivemos uma sociedade cada vez mais complexa. Simplificar ideias sobre educação seria um erro grave. Tirar o celular da sala de aula pode ser uma experiência muito bem-vinda, mas pode também criar uma crise de relacionamento entre aquele sujeito histórico, que é o professor, aquela pessoa do professor que entra em sala de aula e chama atenção para si, e que reivindica essa atenção como se a educação fosse uma constante reprodução desse encontro em sala de aula entre um professor e o alunato. As novas tecnologias desbaratinaram essa ideia de uma pessoa que sabe e dos outros que ouvem e aprendem. A gente vai ter que lidar com essa complexidade. Eu ouço como vocês ouvem as notícias, fico, na maioria das vezes, surpreso com tanta novidade, e eu sei que essas novidades alcançam também os nossos meninos, os nossos estudantes. Na minha casa tem um menino de 14 anos, eu acompanho a rotina dele. E ele e os colegas dele, a geração dele. Além, obviamente, da outra geração, que são meus netos. Eu acompanho a rotina deles. Eu tiro a temperatura deles. E eu sei que, de segunda a sexta, pelo menos uns 2 dias da semana, eles gostariam sequer de lembrar que tem um compromisso com esse endereço da escola. Por isso que eu acho que as famílias precisam ser engajadas na conversa sobre educação. Não pode ser só uma conversa de especialistas. Será que a gente consegue incluir, de alguma maneira, a ideia da casa dessa criança, da família dessa criança, com a jornada pedagógica de 2025? Eu acho maravilhoso que a Secretaria de Educação, que a gestão da educação no estado da Bahia tenha se voltado para promover essa jornada pedagógica de 2025, valorizando a ação da política da educação com as comunidades escolares, e acrescento essa observação de como fazer o compromisso, esse compromisso que está sendo projetado, chegar para as famílias, seja para a mãe, para a tia, para a avó, para os pais, desse sujeito que é o aluno que vai chegar na sala de aula. Esse menino ou menina que vai chegar na sala de aula, ele tem um endereço doméstico da casa dele, da mãe dele, da avó dele. Esse endereço precisa ser integrado na mandala que constitui o universo desse menino, dessa menina. Se ele não for percebido na sua integralidade, ele sempre vai estar com um pé dentro da sala de aula e o outro lá na rua, com o corpo na sala de aula e a cabeça dele em algum outro lugar, independente dele ter uma tela de celular na frente ou não. A imaginação é maravilhosa. Você pode estar sentado na sala de aula com a cabeça na lua. Então, eu não sei se era essa conversa que vocês esperavam do Ailton hoje, no nosso encontro, que celebra essa jornada pedagógica que já começou, como foi dito na abertura do nosso encontro, e que eu desejo que ela seja muito
surpreendente, criativa e próspera para todos vocês. Com o meu carinho, agradecer a todos que me acolheram aqui. Eu já entreguei de coração a minha mensagem para vocês e fico honrado com esse convite. Ereré. Viva a educação escolar nos trópicos, onde nós somos desafiados a sempre aprender e ensinar um pouco mais. Bom dia a toda a comunidade que me ouviu até agora. Ereré. Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão, professor Ailton Krenak, pela sua inspiradora fala sobre sustentabilidade, inovação, aprendizagens. Suas palavras nos trouxeram reflexões essenciais sobre o nosso papel enquanto educador na construção de um futuro mais consciente, mais equilibrado, conectado com a vida de todas as formas, reforçando essa importância, né, da educação do campo, da educação indígena, da educação quilombola, nos mobilizando também a pensar um pouco frente aos novos desafios a respeito da Lei 15.100, que restringe o uso dos celulares na escola, pensando nessa escola como esse espaço de convivência, de interação. Sua visão nos lembra que aprender não é apenas um ato individual, mas um processo coletivo, que envolve o respeito à natureza, as diferentes formas de conhecimento e a nossa própria humanidade. Que possamos levar adiante essa mensagem e transformá-la em ações dentro e fora da escola. Muito obrigada por compartilhar conosco sua sabedoria, sua trajetória. Suas palavras ecoarão em nossas vidas e na educação da Bahia por muito tempo. Quero só trazer uma mensagem e chamar a nossa secretária, mas dizer para vocês que com o compromisso de tornar o conteúdo dessa live acessível a todos, nós informamos que iremos disponibilizar essa live com legenda, garantindo que todas as pessoas com deficiência auditiva e aqueles que preferem acompanhar o evento por escrito possam ter pleno acesso à fala do Ailton Krenak. Com a senhora, secretária. Krenak, muito obrigada pela sua dedicação, por falar para a nossa rede com tanto carinho, com tanto amor. A gente precisa, na educação, de muito amor e de esperançar. Então, minha gratidão a você, minha gratidão a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Eu já pedi a minha equipe aqui para a gente fazer pílulas das suas falas, para a gente compartilhar no mundo, porque o que você nos orientou durante esse período agora precisa ser um mantra para as nossas vidas na educação da Bahia e do Brasil. Então, muito obrigada a você, muito obrigada Camila pela dedicação, a nossa equipe da Secretaria da Educação. A gente tem professores aí, Krenak, só para compartilhar com você, nos 417 municípios acompanhando essa live agora. Eu estou recebendo várias fotos da gente na tela das escolas, no telão. Recebi de Crisópolis agora com a professora Elaine, mas recebi das diretoras dos núcleos territoriais, que são as nossas representações na Bahia inteira, de unidades escolares do campo, de assentamento, das grandes cidades, porque o que a gente debateu hoje aqui é o que transforma a vida dos estudantes da Bahia e que impacta os professores, que são os nossos parceiros nesse projeto. Então, a minha gratidão a coordenadores pedagógicos, a professores, professoras, gestores das unidades escolares, diretores dos territórios, nos NTEs aí, a Undime, com os secretários e as secretárias municipais da educação, prefeitos e prefeitas que vêm construindo esse projeto com a gente e que 2025 seja um ano repleto de garantia de direito. Eu não posso deixar de dizer isso. A gente precisa garantir 200 dias efetivos de aula para os nossos estudantes da Bahia. A gente não pode ter dúvida e essa legislação ela é inegociável. A gente tem que garantir os estudantes nas escolas e buscar quem estiver fora da escola, trazer para essa escola, olhando, ler o texto e o contexto dos nossos estudantes, porque a escola precisa fazer sentido para eles, para as famílias deles, e esse é o nosso desafio. Então, a minha gratidão, queria agradecer de forma muito especial ao governador Jerônimo, que como secretário, era secretário da Educação, acompanhava a gente, nos orientava, agora como governador, a pauta estratégica para ele é a educação. Então, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou até agora. A gente
está encerrando a nossa live, mas ela vai ficar gravada aqui no YouTube da SEC, está sendo transmitida na TV Educa Bahia também, Krenak, que é a nossa TV pública da Bahia. A gente tem a TVE e a Rádio Educadora, e tem um canal que é dedicado à educação. Então, essa live está gravada, está sendo transmitida pelo TV Educa Bahia. Então, a minha gratidão a todo mundo que ajudou a gente a construir esse espaço, aos meus dirigentes da Secretaria da Educação, meus colegas de time que ajudam a gente a construir a educação da Bahia. E, Krenak, eu já vou te fazer um convite. O governador Jerônimo falou do nosso encontro estudantil. A gente reuniu no final do ano passado, de 2024, 5 mil estudantes aqui em Salvador, na Fonte Nova. Você é nosso convidado para participar no ano de 2025 do nosso encontro estudantil em dezembro. E, Zé Carlos, muito obrigada por ser a ponte. É importante que a gente tenha pessoas como você sendo pontes para ajudar a gente a construir a educação da Bahia. Muito obrigada ao Fórum Meiba também, que ajuda a gente a construir a educação escolar indígena na Bahia, e a todos os professores e as professoras da rede que estão nessa tarefa, que é, sobretudo, uma tarefa militante também. Então, um abraço e até breve. Já estou indo para as escolas, vou acompanhar a escola agora, estou indo para lá, o Colégio Estadual Nova Esperança, aqui no bairro de Salvador. Um beijo, gente. Um abraço. Um beijo, gente. Um abraço. Camila. Eu queria trazer só uns comentários do chat. Que bom te ouvir. Para que o senhor possa ouvir um pouco da interação dos nossos educadores contigo. O João trouxe que sustentabilidade não é mais um espaço, mas uma obrigação, que já não há mais condições para viver de uma maneira que não seja sustentável. A Adriana traz a importância da sua fala na educação do campo, na educação quilombola, na educação indígena, que nós precisamos ter esse olhar sensível. A Neuma nos diz que estamos aprendendo muito e refletindo sobre a teoria de sustentabilidade e que espera multiplicar e colocar em prática, pensando em um futuro melhor. O Leandro traz que as famílias precisam ser incluídas nesse dia a dia das escolas, que os pais precisam assumir as responsabilidades. A Juscelina, que é diretora de um núcleo territorial nosso, traz que é muito pertinente a fala, a família precisa estar engajada para o complemento da educação de qualidade. E a Patrícia nos traz que a sustentabilidade é uma semente que precisa ser semeada nas escolas. Então, eu passo para o senhor para fazer as suas considerações finais. Camila, nós estamos ainda com o auditório em comunicação? Estamos sim. Então, olha, que bom. Quem dera que eu pudesse ver todos vocês nesse auditório. Então, eu vou imaginar a presença de vocês, abraçar todo mundo e dizer que foi uma emoção estar falando com vocês. E, olha, sem exagero, eu acho que vocês estão de parabéns de ter um governador que se comove com a educação, que se envolve com a educação, e eu digo para vocês, agarrem esse compromisso, levem ele juntos com as famílias dos alunos em frente. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão desafiados nessa experiência. Gratidão pelo encontro, parabéns a vocês e boa semana para todos nós. Muito obrigada. Então, gente, chegamos ao finalzinho desse encontro, um encontro que ele é transformador para a nossa jornada, é um momento também muito inspirador. Hoje, com essa palestra com a Ailton Krenak sobre sustentabilidade, inovação e aprendizagens, reforçando o nosso compromisso com a educação que prepara para o futuro, sem se esquecer do presente. Discutimos alguns caminhos para tornar as nossas práticas mais inovadoras, mais sustentáveis e alinhada às reais necessidades dos nossos estudantes. Vimos que a aprendizagem vai para além da sala de aula, conectando-se com o mundo, com a tecnologia e com o desenvolvimento humano. Que possamos levar conosco cada reflexão, cada troca deste encontro para construirmos juntos uma educação pública ainda mais forte, transformadora e inclusiva. Agradeço a presença e a participação de cada um e cada uma de vocês e tenhamos um excelente ano letivo
com muitas inovações, com muitas aprendizagens em nossas escolas. Nos vemos até breve, um abraço.